Shalom Avrahá. Nossa aula de hoje é sobre Amalek. A Torá nos conta que quando o nosso povo saiu do Egito, depois que o faraó recebeu 10 pragas e o mar se abriu para nós e se fechou para os egípcios, a comida caiu do céu, a água ia nos seguindo, de dia tinha uma coluna de nuvem que nos mostrava o caminho, de noite tinha uma coluna de fogo para iluminar, e com tudo isso veio um povo pequeno, um povo chamado Amalek. Eles vieram nos atacar, e isso é um cúmulo de prepotência, é um cúmulo de crueldade, é um cúmulo de maldade, de ruindade, que não existe um cúmulo maior do que esse. E a Torá nos conta sobre a guerra do Amalek, que no final dessa guerra Hashem pediu para Moshe falar para o nosso povo que a lembrança do Amalek tem que ser apagada. O mandamento da Torá de simplesmente fazer esse povo desaparecer. E daqui a gente entende que isso tem a ver com as almas deles. Ou seja, quando a Torá fala sobre apagar um povo, e a Torá fala sobre esse povo, e não fala sobre povos que foram piores do que eles. Ou seja, se a gente faz um balanço, o que os egípcios fizeram para nós, e o número de baixas do nosso povo, quantos judeus os egípcios mataram, crianças pequenas indefesas que eles jogaram no rio. E o Amalek vieram nos atacar, exército contra exército. Então, aparentemente, se fosse tratado aqui de um assunto material, de um balanço, como se diz assim, ligado a qual povo é melhor, qual povo é pior, aí com certeza os egípcios ganhariam esse concurso, porque eles mataram mais judeus do que o Amalek. Mas a gente vê que tem a ver com aquelas almas. Ou seja, existem pessoas tipo um Hitler da vida. Aquela pessoa, ele era um líder de um dos países mais desenvolvidos do mundo, se não o mais desenvolvido. E subiu por meio de eleições democráticas. E ele conseguiu convencer todo mundo a assassinar milhões de judeus. E a pergunta é, como pode ser que um país desenvolvido como a Alemanha, que até hoje é considerado um país de primeiro mundo, e esse país se deixa levar por um líder que o objetivo final desse líder é assassinar mulheres grávidas, crianças pequenas e pessoas idosas das maneiras mais drásticas possíveis. E hoje a gente vê, estamos numa situação bem semelhante. O Putin, o líder, o presidente, ditador, não sei como eles chamam isso lá, da Rússia, conseguiu convencer, o parlamento da Rússia conseguiu convencer o povo dele de destruir a Ucrânia. Então, o que aparentemente na nossa geração é um absurdo. As pessoas têm as maiores dificuldades para conseguir um emprego, para ter um trabalho, e de repente chega um outro país e bombardeia toda a infraestrutura, não se deixa mais. Deus me livre. Não vou entrar em detalhes porque todo mundo já está envolvido nesses detalhes, mas o Putin, ele quer tirar o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, e ele sabe que ele fazendo isso, a Ucrânia vai mudar. O Zelensky quer tirar o Putin. O Zelensky diz que se o Putin não vai ser o presidente da Rússia, a Rússia vai mudar. Ou seja, todo mundo concorda que um líder, ele tem a capacidade de influenciar uma quantidade de pessoas muito grande.
E aquele povo Amalek, eles eram um povo que eles tinham almas assim. Cada um era a alma de um Hitler. Cada um era, quando ele crescesse, ele seria o próprio Hitler. E Hashem deu um mandamento para Moshe Rabbeinu, para quando tivesse o primeiro rei de Israel, teria que cumprir esse mandamento divino de destruir o Amalek. E assim foi. Nosso primeiro rei foi Shaul. Tivemos juízes, os juízes não tinham esse mandamento de destruir o Amalek. E até que chegou o primeiro rei, Shaul, o profeta Shmuel deu para ele a ordem por profecia que chegou a hora de destruir o Amalek. O Amalek estava bem definido, era um povo raça pura, e foi lá o rei Shaul com todo o exército, e a ordem divina era que não podia deixar nada, não podia deixar nenhum animal vivo, porque eles eram os maiores especialistas do mundo em magia negra, eles se transformavam em animais. Então, se deixava o animal vivo, pode ser que aquele animal depois volta a ser o Amalek. O rei Shaul fez a guerra contra o Amalek, e como naquela época era bonito, tipo quando um rei conquistava o país, o outro país, aprisionar o rei do outro país, tipo, para ele isso era um troféu, e ainda ele dava um respeito para o rei do outro país. Então o Shaul aprisionou o Agag, que era o rei do Amalek, e deu para ele uma serva para servir ele em todos os aspectos. E a serva engravidou do Agag, né, que estava lá para Deus me lembra, porque o Shaul foi colocar lá, eu já pego o rei do Amalek, ainda deixa para ele lá alguém para servir um cafezinho. E o profeta Shmuel falou pro Shaul que que Hashem agora vai dar o reinado para alguém melhor do que você. E o profeta Shmuel próprio fez a execução do Agag, mas a serva já tinha engravidado. E daí, dessa serva vai sair o Aman de Purim, que fez um decreto de holocausto de todo o povo de Israel dos 129 países, quer dizer, os 127 países que eram o Império Persa Antigo. Quer dizer que o Aman, ele era pior do que Hitler, ou a mesma coisa, porque se o Hitler tivesse o poder sobre o mundo inteiro, ele faria o holocausto sobre o mundo inteiro, só que ele não tinha esse poder, que o general dele, o Rommel, analisou o Sefaradim e falou que o Sefaradim não é um judeu, o Sefaradim é um árabe de religião judaica, então eles não mataram o Sefaradim, quer dizer, tipo, eles não tinham nem o Hitler conseguiria fazer o que o Aman planejou fazer, e por falta de ele não dominava o mundo inteiro, enquanto que o Aman naquela época o Império Persa era o mundo inteiro, todo mundo que tinham pessoas. Em outras palavras, como nós chegamos a isso de existir um Amalek no mundo, como nós chegamos a um nível de almas desses. E a nossa pergunta é, se uma mulher judia, quando tem um filho, sendo que ela tem uma alma divina que é uma parte de Hashem, esse filho nasce já com essa alma divina, ela traz para o filho dela uma alma como a dela. E sendo que no começo, quando Hashem criou o mundo e criou o homem no 6º dia da criação, e está escrito Vaifach be'apav nishmat chaim, Hashem soprou nas suas narinas uma alma à vida, e diz o Zohar, Hashem não soprou e não foi nas narinas, e tudo isso é um exemplo para entendermos o raciocínio da coisa, que a palavra soprou é quem sopra o que ele tem dentro. Então, para mostrar para nós que a nossa alma é uma parte de Hashem, e a palavra narinas vem nos indicar que essa alma tem aspecto masculino e aspecto feminino, e marido e mulher são a mesma pessoa, a mesma alma em dois aspectos.
Então, como pode ser que do Adão Arishon, do primeiro homem, que ele tinha essa alma divina, chegamos a um Amalek, que é uma alma num nível de impureza, que a pessoa, ele vai nascer um assassino e ele só vai se acalmar depois que ele assassinar muita gente. A ponto de a Torá falar, dar uma ordem de matar uma criança do Amalek, porque essa criança é o Hitler, é a alma do Hitler. Aí, continuação, nós vemos que no começo do mundo, o Adão realmente, ele tem essa alma divina de um nível fora do comum, de um nível extremamente alto. E ele trouxe essas almas divinas para o Caim, para o Abel, para as 3 gêmeas que nasceram com eles, para o Shet, que nasceu 130 anos depois. E o que a gente entende do Amalek, e daqui a gente vai fazer um cálculo retroativo, que a Timna, ela era a Pileges, ela era a concubina do Elifaz. E o Midrash nos conta que o Elifaz, ele teve uma relação com uma mulher casada com outra, não casada com ele. Quer dizer, ele fez um adultério. Desse adultério nasceu a Timna. Aí o Elifaz se casou com a própria filha, a filha que nasceu daquele adultério, quer dizer, com a própria bastarda dele, que era Timna, e daí nasceu o Amalek. Então o que a gente vai entender daqui retroativamente do Elifaz até o Adão Arishon é que aquelas pessoas antigas, eles tinham um nível de alma muito elevado. Quando eles faziam uma coisa errada, essa coisa errada era muito grave por causa do nível deles. Ou seja, se você vê uma pessoa importante fazendo uma coisa errada, é mais grave do que uma pessoa muito simples fazendo a mesma coisa. Então aquelas almas eram muito elevadas. E na hora que eles faziam uma coisa errada, eles faziam com que 7 pessoas durante 7 gerações conseguiram fazer com que a presença divina saísse, deixasse o mundo e ficasse cada vez mais longe. E depois 7 tzadikim fizeram com que a presença divina voltasse desses 7 níveis até descer novamente para o nível do nosso mundo, com a entrega da Torá. Então o que a gente entende daqui é que aquelas pessoas, quando faziam coisas erradas, eles mudavam o DNA do mundo. Eles mudavam o mundo pela raiz, eles estavam em um nível que o que eles faziam de errado iria determinar para gerações futuras. Enquanto que nós não estamos no nível deles. Nós somos já uma geração fraca, uma geração que já o que a gente faz de bom lá em cima tem um valor muito maior, porque como pode ser uma pessoa como a gente consegue fazer uma coisa boa, mas o que a gente faz de ruim não tem a mesma gravidade do que eles faziam de ruim, porque eles eram almas muito elevadas. Então quando eles faziam uma coisa ruim, é alguém muito importante fazendo coisa ruim. E por isso o que eles causaram no mundo é que, por causa das atrocidades que eles fizeram, os filhos já nasceram com um nível de alma inferior, até chegar na maior de todas as atrocidades que ele faz, que ele teve uma relação com a mulher do outro e teve uma filha dessa relação, e ele se casou com a própria filha, e aí nasceu Amalek. Então, por causa que ele faz, o filho de Esav, o primogênito de Esav, ele era uma alma muito elevada. Depois disso, o Arizal, que ele se reencarnou, ele se tornou um únculos da Torá. E por causa que ele era uma alma muito elevada, ele fez uma coisa que está no nível da coisa mais grave do mundo, de morrer e não fazer, de ir ter uma relação com a mulher do outro.
Depois dessa relação nasceu uma filha. E aí ele fez de novo a coisa mais grave que teria que morrer e não fazer, de ter relação com a própria filha. Aí nasceu Amalek. E ele conseguiu, sendo que eles estavam nesse nível tão elevado, ele conseguiu fazer uma coisa tão ruim que a partir do Amalek, todos os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eles já nascem com essa categoria de almas. E o rei Shaul recebeu a ordem do profeta Shmuel, que chegou a hora de purificar o mundo disso. Quer dizer, não tem mais a possibilidade. O que o Elifaz fez de errado, que ele trouxe esse nível de almas para o mundo, agora tem que retificar isso e reverter isso, simplesmente destruindo o Amalek, fazendo com que não fique ninguém vivo naquele povo. E o Shaul não fez isso, ele deixou o rei, ainda com uma serva para servir ele. E aí o rei do Amalek engravidou a serva. E depois nós vamos ver uma coisa interessante, que depois disso nem o rei Davi recebeu mais a ordem de exterminar o Amalek, nem o rei Salomão, que foi o filho do rei Davi, nem o Rehavam, que foi o filho do rei Salomão, e nenhum rei depois recebeu uma ordem dessas, até chegarmos no Melech HaMashiach. Então, quando vai ter Mashiach chegar, aí o Mashiach ele vai ter que exterminar a lembrança do Amalek debaixo dos céus. Quer dizer, ele vai ter que simplesmente condenar a morte de todo esse povo por motivos espirituais. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Então vamos analisar por que o nosso, aquele primeiro rei de Israel, o Shaul, ele sim conseguiria, ele teve a ordem de exterminar o Amalek, e Davi não conseguiria identificar mais o Amalek, e por causa disso nem o rei Davi, nem o Shlomo, nem todos que vieram posteriormente receberam a ordem de exterminar o Amalek, porque aí já não tinha mais como identificar o Amalek. Ou seja, o Aman, ele se lembrava que o tataravô dele era o Agag. Mas quem iria acreditar na tataravó dele, uma serva que dormiu com o rei e engravidou, e não era uma pessoa assim de extrema confiança que você pudesse dizer sobre ela que a partir disso você faria o registro de nascimento do filho dela. Tipo, a mulher chega e fala: olha, eu estava desratizando o palácio do rei de tal lugar, e o rei dormiu comigo, então meu filho é o príncipe, ele vai herdar agora esse reino. Aí, hoje já tem exame de DNA, talvez até desse para saber, mas antigamente qualquer um podia falar: olha, eu dormi com o rei, meu filho é o filho do rei. Então a gente não daria um crédito a ela. O Aman sabia que o Agag era o tataravô dele. Aí chega a Megillah, a Torá atesta que Aman o Aman Agagi. Aí, então, quando a Torá fala que o Aman Agagi, quando está escrito na Megillah que Aman ele é o neto do Agag, que era o rei do Amalek, aí sim, aí a gente já acredita, porque é a Torá que está testando. Essa mesma equação, esse mesmo raciocínio vai ser aplicado no mandamento que foi dado para exterminar o Amalek. O rei Shaul, ele tinha como identificar o Amalek, até o ponto que ele falou para os Kenim, que eram os descendentes do Itra, para eles saírem do meio do Amalek, porque o Shaul ele vai fazer uma guerra
e vai simplesmente exterminar o Amalek. Então eles tinham como identificar quem era Amalek e quem não era. E agora, por outro lado, quando a gente fala, vamos dizer assim, de uma maneira bem clara, vamos dizer assim, o rei Davi, quando ele fugiu do Shaul, Shaul reinou 3 anos. Shaul foi rei de Israel por 3 anos. Ele tentou, nesse meio tempo, assassinar o Davi, porque ele sabia que o Davi foi nomeado, foi ungido rei no lugar dele, por ele não ter exterminado o Amalek. E a tal ponto que o Davi, depois de ter tentado todos os meios, Davi teve que fugir para a terra dos filisteus. E o rei da Filisteia, que estava constantemente em guerra com o rei de Israel, o rei da Filisteia se chamava Aquish. Falou para Davi: você quer morar no meu país? Você é uma pessoa... você entende de assuntos militares? Eu quero que você vá... Todo dia você ataca cidades lá em Israel... E você vai saquear a cidade, você vai trazer tudo que tem naquela cidade e vai trazer para cá. E está escrito que o Davi, ele atacou cidades do Amalek no lugar de atacar cidades de Israel. E de onde tinha uma cidade do Amalek? Se todo o Amalek tinha sido destruído, e todo o Amalek tinha sido exterminado, e só sobrou aquela criança que nasceu da serva, que provavelmente naquela época ele não tinha... Se o rei Davi, todo o reinado do rei Davi foram 3 anos. Então a criança não tinha 3 anos. Esse era o único amalequita que existia. E aqueles que se transformaram em animais e voltaram a ser gente, não tinha como dar para eles uma certidão de nascimento. Na hora que ele voltou a ser gente, você fala: olha, nasceu dia tal, porque antes ele era um boi, agora virou gente, então na hora que ele virou gente, está aí o atestado de nascimento. Então não tem como provar que ele é um Amalek. Qualquer um que chegar e falar: olha, eu era um boi, eu virei gente, você tem como provar que ele é um anormal, mas não que ele é um Amalek. Então, quer dizer, isso que ele está falando, isso é a prova de que ele alguma coisa está errada lá, mas não tem como, baseado nisso, dar uma ordem para o rei Davi e falar para ele: toda pessoa que falar que ele era um boi, ele virou gente, ele era um carneiro e virou gente, ele era um bode e virou gente, então ele é uma amalequita, então tem que exterminar. Não tinha mais como identificar quem era o Amalek. Por isso que esse mandamento de exterminar o Amalek, ele vai pular para a última geração, que é a geração do Mashiach, que o Mashiach ele vai identificar por meio de um sentido sobrenatural, ele vai identificar quem é quem. E esse sentido sobrenatural, nossos sábios comparam a pessoa que sente um cheiro, e de acordo com esse cheiro ele vai fazer o julgamento. Então entram 2 pessoas, entra um cheirando perfume, o outro cheirando o conteúdo do vaso sanitário. E o Mashiach vai falar: olha, ele tem razão e ele não tem razão. Tipo, pelo cheiro vai saber. Ou seja, quando a gente faz uma coisa boa, nós atraímos Kedushá para nossa alma, santidade. Quando fazemos uma coisa ruim, nós atraímos Tumá para nossa alma. E o Mashiach, ele vai, pelo cheiro, ele vai saber quem é Kedushá, quem é Tumá, que tipo de Kedushá, que tipo de Tumá. E ele vai saber quem é Amalek, quem é de cada tribo perdida, quem é cada judeu perdido, cada descendente de uma mulher portuguesa que se foi convertida à força ao judaísmo durante a Inquisição. Então, esse mandamento de exterminar o Amalek só poderia ser recair sobre o rei Shaul, que ele tinha como identificar o Amalek, e somente sobre o Melech HaMashiach, que ele consegue identificar de maneira sobrenatural. Tinha uma história do Rebbe de Belz, Rebbe Belzer,
ele sentia a tumá, ele sentia a santidade e a impureza, a kedushá e a tumá, quando ele tocava em alguém. Se ele sentia muito quente, quer dizer que essa pessoa era muito sagrado, muito santo. Se ele sentia muito frio, quer dizer que essa pessoa tinha feito muitas coisas erradas. Então ele sentia a pureza da alma e a impureza da alma de acordo com a temperatura. Ele estava sempre assim com muitos casacos, porque ele sentia a impureza do mundo. E esse Rebbe Lebeltzer, uma vez o nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, quando ele era um jovem, ele foi pedir uma brachá para o Rebbe Lebeltzer. O Rebbe, ele sempre estava de luvas, ele nunca tirava a luva, que ele sentia o frio da impureza. E quando ele deu a mão para o nosso Rebbe era um jovem. Aí o Rebbe Lebeltzer tirou a luva, segurou a mão do nosso Rebbe assim, com as duas mãos e falou para ele, ele está sentindo que a kedushá dele é tão alta, mas tão alta, ele fala, me fala como você chegou a tudo isso. Então já, isso a gente vê um precedente. Se o Mashiach vai sentir o cheiro, o Rebbe Lebeltzer sentia a temperatura da tumá, a temperatura da kedushá, da santidade, sentia a temperatura da tumá, da impureza. Ele sentia a santidade como calor, a impureza como frio. O Mashiach, ele vai sentir o cheiro da santidade, mas ele vai diferenciar um cheiro do outro. Ele vai saber quem tem cheiro, que ele é um judeu das 10 tribos perdidas, que ele é um Cohen, um Levi, um Israel, não sei, de qualquer tribo dessas 10 tribos antigas, perdidas, né, 10 de 13, porque a terra de Israel foi dividida em 12 tribos, e a 13ª tribo, a tribo de Levi, só ensinou a Torá. E o Mashiach vai sentir o cheiro de cada uma diferente. Então o Mashiach também vai sentir o cheiro do Amalek. Ou isso pode ser um exemplo dos nossos sábios, que eles dizem que o Mashiach ele vai ter sentidos que nós não temos. E eles compararam isso ao cheiro. Mas pode ser que não é de verdade o cheiro. Ou seja, eles falaram, o Mashiach vai fazer o julgamento pelo cheiro. Dá para existir uma coisa assim. Dá para... se o Rebbe Lebeltzer conseguir sentir a temperatura da santidade, o Mashiach consegue sentir o cheiro da santidade. Mas com tudo isso, não necessariamente que o que os nossos sábios disseram está se referindo ao cheiro de verdade, pode ser que eles estão se referindo ao nível espiritual do Melech HaMashiach, que por causa desse nível ele já está vendo as almas diretamente, ele não precisa sentir o cheiro. E aí, aonde a gente liga isso? Que está escrito, quando Hashem ele colocou a nossa alma, está escrito que ele soprou. E isso tem a ver, quer dizer, quem sopra o que tem dentro, assim diz o Zohar. Então o soprou quer dizer que a nossa alma é uma parte de Hashem. E o cheirou tem a ver com o soprou. Quer dizer, o cheirou, quer dizer que o Mashiach está vendo, olha, essa alma, ela é daquele nível. Então, tanto assim quanto assim, o Mashiach ele vai descobrir quem é o Amalek por meio dos superpoderes dele. Por isso que a Torá não cobrou de nenhum rei de Israel, a não ser o rei Shaul, esse mandamento de exterminar o Amalek, porque o rei Shaul, ele conseguia identificar o Amalek como povo. O Melech HaMashiach, ele vai identificar o Amalek, as almas do Amalek. E com tudo isso está escrito que Bnei Banav Shalaman lamdu Torah bebnei Brak. Que quer dizer Bnei Banav Shalaman lamdu Torah bebnei Brak, que os descendentes do Aman, eles se converteram ao judaísmo. Eles foram grandes tzadikim. E como a gente cumpre exterminar o Amalek? Uma pessoa que se converte ao judaísmo é como uma criança que nasce. Ou seja, ele já não é mais um Amalek. Agora ele é um judeu de etnia judaica. Esse que é o assunto aqui. Então, esse vai ser o assunto da nossa próxima aula sobre o Amalek. Se esse mandamento de exterminar o Amalek era um mandamento que recaiu somente sobre o rei Shaul,
E por motivos de não ter como identificar o Amalek depois disso, esse mandamento pula do rei Shaul para o Melech HaMashiach, para o Mashiach. Então, por que a gente tem que todo dia se lembrar que tem que exterminar o Amalek? Se nós não vamos ter participação nisso. O que isso tem a ver com a gente? E esse é o tema da nossa próxima aula. Não se esqueçam de colocar o seu joinha, se inscrever no nosso canal, apertar lá não sei quantos risquinhos para você receber notícias de primeira mão quando uma nova aula nossa é lançada. Muito obrigado pelo seu apoio, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Shabbat Shalom, Atzlacha, Briot Parnassá Beshefa e muita, muita, muita alegria. Bekol Tov.